carta aos Coríntios e vamos fazer a leitura do capítulo 9. Diz assim: Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como também fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos esse direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz isto? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse sem lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, embora esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Este capítulo 9, ele é um parênteses dentro daquilo que está a ser dito aos coríntios acerca da comida sacrificada aos ídolos. Aqueles que assistiram ao vídeo de ontem vão perceber que parece que é um parênteses, alguma coisa que o apóstolo Paulo agora ele quer ensinar dentro daquilo que é os direitos. Nós hoje falamos muito de direitos humanos e este capítulo ele fala acerca de direitos dos apóstolos, direitos dos cristãos, direitos. O apóstolo Paulo quer ensinar os coríntios acerca dos reais direitos de um cristão. Se os irmãos se lembram, ele estava a falar acerca de que
o facto de terem um grande conhecimento de que a comida sacrificada a ídolos não tinha qualquer impacto na vida, comer essa comida não ia contaminar a vida espiritual, e os pensadores, os conhecedores dentro da igreja sabiam, então diziam pode-se comer, e o apóstolo Paulo ensinou que o amor tem que ser superior ao conhecimento, então que era muito importante que eles tivessem cuidado com a consciência dos mais fracos, daqueles que ainda viam erro em comer a comida. Então, que era melhor eles não comerem do que estarem a prejudicar a vida dos irmãos. Apesar de eles saberem que não fazia mal, eles deixavam de o fazer por causa do amor que tinham para com os irmãos. Então este parênteses agora que o apóstolo Paulo está a fazer nesta conversa, porque no capítulo 10 ele vai voltar a falar sobre isso, mas o capítulo 9 é um parêntese. Parece que o apóstolo Paulo pensou, bom, eu vou aproveitar esta oportunidade e vou-vos ensinar acerca de direitos. Provavelmente, aqueles que diziam, não, podemos comer, eles eram cidadãos romanos. E na cultura e no seu hábito já estavam habituados a participar daquelas festas, aqueles banquetes em homenagem ao imperador romano. Então era por isso também, se calhar, provavelmente, que esses homens diziam, não tem mal nenhum o que nós fazemos, e nós somos livres porque nós somos cidadãos romanos. Então nós temos o direito de participar dessas festividades. Já que estamos a falar de direitos e vocês estão a falar dos direitos que vocês têm, então eu vou ensinar-vos aqui qual é o nosso maior direito. E ele começa a falar dele mesmo. Ele dá o exemplo dele mesmo. Ele diz, olha, eu sou apóstolo e eu tenho alguns direitos. E um dos direitos que eu tenho era de ser sustentado pela igreja. E ele começa por explicar, e muito bem, ele está numa defesa muito rígida, né? E ele quer deixar bem claro que todos aqueles que servem no Evangelho devem viver do Evangelho. Ou seja, as igrejas devem sustentar aqueles que pregam, aqueles que servem, aqueles que pastoreiam as igrejas. E o apóstolo Paulo está a dizer, ele começa por dizer, eu sou apóstolo. E ele faz toda uma defesa e ele usa argumentos válidos, né, para dizer quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Eu queria dar aqui uns pontos acerca disto, apesar de que o apóstolo Paulo ele usa isto para ensinar acerca de direitos, mas eu quero que vocês comigo vejam os argumentos que o apóstolo Paulo usa, porque isto é muito importante também para nós, para entendermos que quando alguém serve à igreja, e falo de líderes, falo de pastores, falo de evangelistas, falo daqueles que têm um chamado para servir, eles têm o direito, é mandamento e é vontade de Deus que eles vivam do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele está a dizer, eu abdiquei dos meus direitos salariais, mas o direito salarial é um direito de todos aqueles que dão a vida pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo ele compara aquele que serve na igreja como o soldado que dá a vida pela sua pátria, né? Ele compara como o agricultor que tem a sua vinha e ele se alimenta da sua própria vinha. E assim como o soldado que vai para o exército, ele não paga a si mesmo para ir para o exército, não, a pátria paga para ele ir. O agricultor alimenta-se daquilo que ele planta. O pastor de ovelhas alimenta-se das ovelhas. Ele começa por, primeiro, falar de lógica. Ele diz, olha, pela lógica era assim que deveria ser. Quem prega, quem serve, deve viver da igreja. O segundo argumento que ele usa é a própria lei. Ele vai lá a Deuteronômio e pega a lei de Moisés. E na lei de Moisés dizia que não devem tapar a boca do boi enquanto o boi debulha. Ou seja, o boi quando puxava, né, todas aquelas maquinarias para debulhar o trigo, o boi teria o alimento, tinha a liberdade de ir comendo quando quisesse.
E o apóstolo Paulo diz, vocês acham que a lei está a referir-se apenas aos animais? Não será também isso referente a nós, que quando trabalhamos temos o direito de ser pagos pelo trabalho que fazemos? Então o segundo argumento tem a ver com a lei. A lei mesmo ensinava que aquele que trabalha deve receber o seu sustento. Mais à frente, o apóstolo Paulo, ele também volta a lembrar que eles são o templo do Senhor. E ele lembra que, assim como aqueles no templo, lá no templo em Jerusalém, aqueles que trabalhavam no templo alimentavam-se daquilo que era oferecido ao templo, né? Estamos a falar dos sacerdotes, dos levitas. Assim também hoje, sendo eles o templo de Deus, aqueles que trabalham para o templo, ou seja, aqueles que estão a dar a vida por pessoas que serão o templo de Deus, né? Então essas pessoas têm que se alimentar do seu trabalho. E o último argumento que mais também o apóstolo Paulo usa é o próprio Jesus, que o próprio Jesus ensinou, prega o Evangelho, deve viver do Evangelho. Então, todos estes argumentos deixam claro que o apóstolo Paulo não é contra quem recebe o salário do Evangelho. Ele não é contra. Pelo contrário, ele dá toda uma argumentação, faz toda uma tese que defende que quem está a servir, a pregar o Evangelho, deu a vida por causa do chamado de Deus para pregar o Evangelho, deve viver do Evangelho. Então, segundo a lógica, segundo a lei, segundo Cristo, segundo a Bíblia, segundo todo o mandamento de Deus, deve viver. Mas o apóstolo Paulo está no contexto a falar sobre direitos. Ele usa esta situação para falar do direito do apóstolo, direito daquele que prega o Evangelho, para dizer, mas eu abdiquei desse meu direito. Isto é incrível. O apóstolo Paulo está a dizer, ele está a usar a sua situação, a sua posição em relação a esta matéria, a este direito que ele tem de receber o salário, de dizer, mas eu, tendo todo esse direito, e sendo o meu direito não exigido por mim, mas corroborado com o Senhor, com a palavra de Deus, pela lei, pela lógica, sendo tudo isso a meu favor, mesmo assim eu abdiquei desse meu direito porque quero cumprir o meu chamado da maneira que Deus quer. O apóstolo Paulo está a dizer, eu abdiquei desse meu direito por um bem maior. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, às vezes, o facto de termos tantos direitos, pertencem-nos, não quer dizer que nós tenhamos que sempre usar desses direitos. Às vezes, uma causa maior leva-nos a abdicar desse direito. Duas coisas nós temos que ficar hoje, tem que ficar na nossa mente. Primeiro, aquele que trabalha deve receber o seu salário. Essa é uma defesa de Paulo e nós não podemos anulá-la só porque está dentro de um parênteses sobre o tema direitos. Mas é alguma coisa que o apóstolo Paulo argumenta e que comprova, então é uma coisa que tem que ficar no nosso coração. É legítimo que quem trabalha do Evangelho, para o Evangelho, viva do Evangelho. Mas a outra coisa deste capítulo que nós também temos que ficar na nossa mente até o vídeo da manhã, onde vamos continuar a falar, é a nossa vida cristã não é feita, não é vivida segundo os nossos direitos humanos, nem os nossos direitos como pessoas, nem os nossos direitos como cidadãos, nem os nossos direitos, não é nada disso que gere a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é gerida por aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes, para fazermos a vontade de Deus, nós temos que abdicar dos nossos direitos para cumprir a palavra de Deus. Outras vezes, porque o apóstolo Paulo também o fez, para cumprir a palavra de Deus, nós vamos usar dos nossos direitos. Estou a lembrar quando uma das prisões do apóstolo Paulo, ele usou do seu direito de cidadão romano para conseguir ir a Roma.
porque havia um propósito. Havia um propósito no seu ministério. Então, o apóstolo Paulo está a dizer, a única coisa que temos sempre de ter em mente é os direitos, os nossos direitos são aqueles que Deus quer que nós usemos. Então, nós temos direito? Temos. Mas temos que perguntar a Deus, esta é a altura de eu usar esse meu direito ou é a altura de eu abdicar desse meu direito por causa de um bem maior? Por causa de ajudar uma pessoa, por causa do alcance que a minha palavra vai ter, por causa do meu testemunho, por causa da maneira como eu vou tocar as pessoas, como eu vou falar com as pessoas. Então é muito importante entender qual é o momento de usar dos meus direitos e qual é o momento de eu abdicar dos meus direitos. E nunca usar os meus direitos como a última palavra na minha vida. Eu posso ter direitos, mas a minha humildade, aquilo que Cristo me deu, foi eu discernir quando devo ou não usar desse meu direito. Vamos orar? Obrigada, Deus, pela tua palavra, obrigada porque estás connosco, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque sempre cuidas de nós. E, Senhor, quando a tua presença vai à nossa vida, quando tu entraste no nosso coração, tu nos deste esta liberdade de poder escolher se usamos ou não dos direitos que temos como pessoas. Senhor, nós queremos, ó Deus, acima de tudo, colocar as nossas vontades nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, que tudo o que é feito na nossa vida, Senhor, seja segundo a tua vontade. Então, queremos, Senhor, aprender com Paulo, queremos aprender com a tua palavra, de que sempre reconhecer qual é o bem maior. Qual é o bem maior que gera a nossa vida? Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.